Lembrando que nessa reunião de perguntas, os irmãos estão livres para perguntarem qualquer coisa relacionada com os estudantes da Bíblia, sua história, suas crenças, doutrinas, as eclésias, como funcionam a pregação, enfim, toda dúvida, questão que os irmãos tiverem, podem colocar para o irmão Todd e o irmão Stein. Oliveira. Como que a eclésia lida com alguém que comete um dos pecados graves, por exemplo, adultério, fornicação, mas que não seja impenitente? Aquela pessoa que cometeu, até ainda professa amar a Deus e não tornou isso uma prática de vida. Sure. With regard to people who have done a moral sin, Em relação a pessoas que praticaram pecados, for instance, it could be adultery, relacionados à moral, por exemplo, pode ser adultério, it could be theft, pode ser roubo, it could be something bad in a moral nature. poderia ser algo imoral. Né? It is the responsibility of the ecclesia to make a judgment on the matter. Então, a eclésia tem a responsabilidade de fazer um julgamento nesse assunto. Not on the faith of the individual Esse julgamento não é com relação à fé daquele indivíduo or his standing before God, ou a sua posição dele, a sua posição perante Deus, but about their fellowship in the ecclesia. mas com relação à associação dele com a eclésia. You're familiar with Matthew chapter 18, 15 through 18. Vocês devem estar familiarizados com Mateus. What's the text again? Matthew chapter 18, verses 15 through 18. 18, versos 15 a 18. In that scripture, Jesus gives us a three-step process for regaining our brother. Nesse texto, Jesus nos dá um processo de 3 passos para recuperarmos. If the brother does something against us, Se o irmão faz algo contra nós, that is one thing. isso é uma coisa. But if a brother does something against the ecclesia, Mas se o irmão faz algo contra a eclésia, that's something different. é algo bem diferente. This process tells us that when a brother sins against us, Esse processo aqui diz que quando um irmão peca contra nós, in verse 15 it says, if thy brother shall trespass against thee. aqui no versículo 15 diz, se o teu irmão cometer um pecado contra você, no caso, o And inglês, I would reserve this for the more important sins. e eu vou deixar isso daí para os pecados. I'm sorry, what did you say again? The more important sins, such Before as that, slander. I will reserve. I would suggest that slander would be an example of somebody sinning against me. Ok. E nesse caso aqui, de alguém pecar contra mim, eu sugeriria que seria a questão da calúnia. I should go to that brother Eu devo, então, nesse caso, buscar esse irmão, ir ao teu irmão, and ask him if he did that, perguntar se ele fez aquilo and give him a chance to repent. e dar a ele uma chance de se arrepender. To say, yes, I was wrong, and I am sorry, and I ask your De forgiveness. dizer, sim, eu estava errado, né, me desculpe, eu peço o seu perdão. They don't have to ask for forgiveness, Ele não precisa pedir pelo perdão, but your job is to seek their repentance. mas pelo menos o seu trabalho, o seu trabalho é buscar esse arrependimento da parte dele. Which simply means stop the behavior, Significa simplesmente parar com esse tipo de comportamento and hopefully take steps to change the behavior. e esperando que essa pessoa tome os passos para mudar esse tipo de comportamento. But when the sin is of a moral nature, Mas quando o pecado envolve natureza moral, de natureza moral, especially if that sin is widely known, especialmente se o pecado ficar amplamente conhecido, then that sin must be determined in the ecclesia. então aquele pecado deve ser lidado pela eclésia. Because the Apostle Paul tells Timothy that the ecclesia is the pillar or the support of the truth. Porque o apóstolo Paulo diz que a eclésia é o pilar ou apoio da verdade. And that immorality cannot be sustained in an ecclesia environment. E aquela imoralidade não pode continuar na eclésia.
So the church must make a determination. Então a igreja tem que tomar uma decisão. But every effort should be made to protect the integrity of the brother or sister who has sinned. Mas deve-se fazer todos os esforços para proteger a integridade do irmão ou da irmã que pecou. And that's Então, ficou claro esse ponto aí? Se no caso, então, tem que entender que a eclésia, como grupo, vai ficar com uma associação, por exemplo. Okay, he wanted Como há uma desassociação, something like more specific, like what should be done. I mean, the ecclesia. We know that the ecclesia should deal. Okay, but how? In terms of association, would there be a point where the ecclesia would cut ties with the person? We're not talking about, because they probably compared this fellowshipping with what could be done. Yeah, I can make that comparison and do a contrast. Disfellowshipping is a scriptural concept. Ok. A desassociação, mesmo que não tenha, eu estou acrescentando essa parte, né? É um conceito bíblico, o que ele falou em todas as letras. But the way it's carried out in the motive from Scripture, I think, is different from the way it's practiced in the witnesses. Ok, mas o modo como as testemunhas praticam é diferente do modo, do motivo, como a Bíblia indica que deve ser feito. And love ought to be an integral part of the process. E o amor, ele precisa ser a parte integrante desse processo. I have had just a few occasions in my Christian life among our fellowship Eu já tive algumas ocasiões apenas na minha vida cristã to be involved in disfellowshipping actions. em que eu fiquei envolvido em ações que resultaram em desassociação. I will give an example. Vou dar um exemplo. A sister was involved in an immoral relationship. Uma irmã estava envolvida num comportamento imoral, relacionamento imoral, It was called to her attention. e chamamos a atenção dela disso. And a good point here, as Todd mentioned, is that the ecclesia, local ecclesia, participates in this. Ok, e um ponto interessante aqui, que o irmão Todd mencionou, é que a eclésia local participa do assunto. It doesn't become something secretive just among the elders. Não é uma coisa secreta que só os anciãos sabem. The sister was not willing to change. E essa irmã não estava disposta a mudar. And so the congregation took a vote E aí a congregação votou for disfellowship. pela desassociação. Now, I was not in that congregation, Eu não estava naquela congregação, but I knew the sister. mas I knew eu the sister. conhecia a irmã. And I called her up to talk with her. E eu chamei ela liguei para ela para conversar sobre o assunto. And I explained again. She had to explain at the ecclesia, but I explained again. E ela teve que explicar para a eclésia, mas ele explicou de novo That the purpose of it is to have her change the behavior. que o propósito daquilo era fazer com que ela mudasse de comportamento. I said, I still love you as a sister in Christ, Eu disse, eu ainda amo você como irmã em Cristo, and I believe God is still dealing with e eu acredito que Deus ainda está lidando com você. you. If you need anything at any time, I would be happy to help. Se precisar de qualquer coisa, a qualquer hora, eu teria prazer em ajudar. But I want you to understand what you've done is serious, Mas eu quero que você entenda que o que você fez é sério, and our fellowship together cannot be as it was. e a nossa associação não pode continuar como era antes. You see, that approach is quite different from witnesses where nobody talks, no help is given, period. Você vê que essa abordagem é bem diferente das testemunhas, porque nas testemunhas ninguém fala com a pessoa, nenhuma ajuda depois é dada. I really wanted that sister to recover herself. Eu because I love her. realmente queria que aquela irmã se recuperasse, And she did. e ela se recuperou. So disfellowshipping is proper, Então, a desassociação é apropriada, but utter cutting off I don't think is proper. mas esse corte total não é apropriado, na minha opinião.
Now, the one exception to that may be found in the writings, the epistles of John. Mas talvez a única exceção a isso pode ser encontrada na carta de And John talks about those who completely abandon the faith. João. E João está falando ali a respeito daqueles que abandonaram completamente a fé. And I think John infers there that we are to have absolutely nothing to do with that person. E eu acho que naquele texto, João ele está dizendo que a gente não deve ter absolutamente contato algum com aquela pessoa. Now, there are levels in between full disfellowship. Agora, há níveis distintos de desassociação. For example, in 2 Thessalonians 3, Por exemplo, em 2 Tessalonicenses 3, verses 14 and 15. versículos 14 e 15, que diz: Mas se alguém não for obediente à nossa palavra, por intermédio desta carta, tomai nota de tal, parai de associar-vos com ele para que fique envergonhado. Contudo, não o considereis como inimigo, mas continuai a admoestá-lo como irmão. So notice, this is almost like a partial disfellowshipping. Então, notando aí que isso aqui é quase como se fosse uma desassociação parcial, The fellowship is not the same, ou seja, a associação não é a mesma, and yet Paul says that we still count him as a brother. mas ainda assim Paulo diz que nós devemos contá-lo ou considerá-lo como irmão. You can see how love is woven in this whole fabric of difficulty. Você vê que o amor está sendo utilizado, né, em toda a situação que causou a dificuldade. Does that help on question 1? Ajudou na sua pergunta? Ok, I guess now we're good. More could be said, but we're over time. Daria para falar muito mais, mas a gente não tem tempo.